Fazer teologia na perspectiva batista é um exercício de liberdade, mas também de profunda responsabilidade bíblica. Isto porque, para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E para nós batistas, a teologia não é apenas um exercício acadêmico, ao contrário, é uma ferramenta ministerial para a vida da igreja e para a missão. Eu quero apresentar de uma forma sucinta algumas razões para se fazer teologia dentro desse conceito bíblico, sobretudo de acordo com a Confissão Batista. Primeiramente, a gente precisa salientar a importância da supremacia das Escrituras. Sola Escritura é um dos lemas da Reforma Protestante. Mas, diferente das tradições que dão o mesmo peso à tradição eclesiástica, os batistas creem que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, porque para a igreja não deve jamais se desviar por ideologias humanas, doutrinas também que são invenções humanas, ou pelos misticismos e até mesmo superstições que são comuns em algumas igrejas. Além disto, o nosso foco é investigar o texto bíblico. Busca-se algo objetivo que pode ser extraído a partir das escrituras sagradas. Desta forma, nós não vamos dar atenção excessiva, muito menos devida àquilo que é subjetivo, porque cada um, dentro da sua subjetividade, vai dizer o que acha, o que pensa, dá um pitaco ou um palpite, mas para nós isso não é importante. O que realmente importa é o que o texto diz à igreja. Aquilo que a Bíblia já nos mostrou e entendendo que ela é revelação completa, já nos basta, isto é, nos é suficiente. Mas eu posso dizer ainda sobre o chamado livre exame das Escrituras e a competência de cada indivíduo. Por causa de quê? O fato de nós irmos para a Bíblia Sagrada, examinar as Escrituras, não implica necessariamente que a nossa interpretação tem que ser livre ou até mesmo irresponsável, quando não leviana. Porque um dos pilares batistas é que cada indivíduo é responsável diante de Deus e é capaz de interpretar as Escrituras quando guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nós entendemos que ilumina nossa mente para a devida compreensão das Escrituras. Desta forma, a gente precisa entender que a teologia não é algo para um clero, um grupo especial de pessoas, mas ela pode ser feita por todas as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo, contanto que elas venham se submeter à orientação do Espírito Santo. Porque todo o texto existe um contexto. Todo o texto precisa ser lido de uma forma cuidadosa e atenciosa. Nós temos livre exame das Escrituras, mas não podemos usar deste privilégio e de modo que venha interpretar segundo o nosso bel prazer, segundo aquilo que outros dizem, e assim por diante. Mas o nosso objetivo como pastor, como professor de teologia, é capacitar o crente comum a pensar de uma forma crítica sobre a sua fé. Quando fala de forma crítica, não é uma crítica ácida, algo que vai desconstruir a Bíblia ou arruinar os pilares das Escrituras. Pelo contrário, é porque, infelizmente, há muita ingenuidade no meio religioso, quando não no próprio meio evangélico e, de uma forma específica, o Arraial Batista. Existe uma ingenuidade de algumas pessoas que isto tem que ser levado em consideração para tornar tais pessoas responsáveis, intérpretes responsáveis diante de Deus. Ele precisa contar, sim, com a capacitação do Espírito Santo, a iluminação deste, para fazer com que haja uma compreensão devida, mas ele não pode abrir mão de princípio de interpretação. Para tanto, nós precisamos mostrar quais são esses princípios, porque os princípios são, na verdade, são caminhos que devem ser percorridos para que eles possam chegar a uma interpretação salutar. Mas a gente precisa entender também que a centralidade da missão, e quando eu falo sobre missão, eu me refiro à missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Para nós batistas, deve fazer com que a teologia venha arder no nosso coração. É inconcebível alguém que faz teologia, quer no seminário teológico, numa faculdade teológica, ou quando não, no contexto eclesiástico, ou de uma forma como um autodidata, não importa. Não tem como a pessoa não ter o coração aquecido e este não venha arder quando ele faz a leitura bíblica. Porque se o estudo também não resultar em evangelismo, em serviço ao próximo, ele perdeu o seu propósito. O objetivo da teologia não é
ostentar conhecimento, não é discutir e fazer parte de um debate para ter o intuito de ganhar. Pelo contrário, é divulgar a palavra de Deus, é explicar a mesma, é fazer com que venha tudo culminar em serviço cristão. A pessoa precisa literalmente arregaçar as mangas e trabalhar, porque é isto que ele vai aprender justamente numa teologia bíblica centrada na missão de Deus. Do que, essa doutrina precisa ser transformada em ação, algo missional ou ainda algo social. Deve ser realmente é, atrelado a essa questão concreta. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, como batista, levar em consideração a autonomia da igreja local. Cada igreja batista é autônoma, mas ela precisa de maturidade teológica. Nem sempre os líderes que estão à frente das igrejas batistas têm essa maturidade teológica, e eu vou mais adiante. Quando não tem maturidade emocional, mas pode confiar em Deus, se reportar a Deus para pedir graça e misericórdia, a fim de que haja realmente um amadurecimento teológico a partir do líder, quando não, que venha redundar para a glória de Deus através dessa extensão por meio da igreja e fazer com que esta igreja autônoma ela venha se autogovernar sem nenhuma interferência externa. Ela não precisa depender, por exemplo, de uma convenção estadual ou de âmbito nacional, tampouco de uma associação, porque ela pode formar líderes, preparar essa liderança justamente através dessa maturidade bíblico-teológica. Desta forma, há de ter um sustento da identidade da comunidade local, a igreja onde ela está inserida. Um outro ponto, quando a gente faz teologia, é que a gente precisa considerar um princípio batista, que é a separação entre a igreja e o Estado. Historicamente, os batistas foram pioneiros na defesa da liberdade religiosa para todos. A gente precisa defender, porque é um direito inalienável das pessoas, a despeito do que eu penso, do que eu creio, porque elas também têm o direito. Elas são responsáveis também diante de Deus. E nós temos que fazer com que esse princípio volte à tona, uma vez que é necessário ter uma fundamentação em relação ao papel do cristão na esfera pública, é verdade, e garantir que a fé não seja utilizada, isso mesmo, usada pelo poder político, por uma questão ideológica. Nós não somos necessariamente cidadãos nem de direita nem de esquerda, nós somos cidadãos do alto. E nós voltaremos para a nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. Mas, enquanto estivermos nesse plano terreno, devemos viver como cidadãos que venham ser responsáveis, coerentes em relação à sua fé, sim, mas que possam adotar princípios bíblicos que venham realmente redundar para a glória de Deus. Então, a gente, quando fala sobre teologia batista, pensamos num pilar que é aquela Bíblia, ou seja, o biblicismo, porque a gente garante que a prática venha refletir fielmente o texto sagrado. Desta maneira, a Bíblia realmente deve ditar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, ou seja, o nosso comportamento. Até mesmo as experiências religiosas têm que estar alinhada com as Escrituras Sagradas. Porque fazer teologia no contexto batista é, em última análise, buscar o equilíbrio entre a mente, um tocante, uma mente informada que está agregando cada vez mais conhecimento da parte de Deus, que é através das escrituras, que é através da literatura de uma forma geral, que é através das experiências, das vivências nossas, mas fazer com que haja esse equilíbrio justamente com o nosso coração. Um coração transformado, um coração mudado, não um coração de pedra, não um coração realmente difícil de se lidar. Pelo contrário, um coração que já foi alcançado pelo Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê. E é o que chamamos de uma teologia para a vida. Uma teologia também voltada para a igreja local. E eu penso que a gente precisa trabalhar a questão melhor, talvez em outro momento, sobre o conceito da liberdade de consciência e até mesmo do sacerdócio universal ou sacerdócio dos crentes. Porque
diante de tantas coisas que nós ouvimos nos dias atuais, às vezes sem um pingo de reflexão adequada, a gente começa a ir atrás de muitas informações e não consegue pegar todos esses dados e transformá-los em informações, por sua vez, em conhecimento, e tampouco no projeto. Aí nós ficamos vou dizer assim, nesse emaranhado, em meio a, de repente, a uma areia movediça, sob a areia movediça, e a tendência é a gente se afundar a partir do momento que a gente começa a andar. O que a gente tem que fazer? Nos fundamentar naquilo que é sólido, naquilo que realmente é uma diretriz para a nossa vida, numa referência às Escrituras Sagradas. Aproveitando que eu estou projetando esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, vou fazer a leitura que nos diz o seguinte nessa versão. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o grego se encontra da seguinte maneira: Paulus, Kletóis, Apóstolos, Iesu Christou, Dia, Telematus Teu, Kai Zostenes, Ho Adelphos. Um versículo que foi lido adotando a pronúncia erasmiana com uma ligeira adaptação, para que você venha, de repente, diante desse texto, quem sabe se interessar, e se você deseja, você pode ir para a nossa playlist chamada Grego Bíblico, quando não, também ir para o Hebraico Bíblico, a fim de aprender o beabá, a fim de que você venha a partir das Escrituras Sagradas, nas línguas originais, ver o que realmente o texto diz. Até porque você, como um cristão denominado batista, e ainda que não seja, mas você precisa se fundamentar nas Escrituras. E é necessário, vez ou outra, que você recorra aos manuscritos originais para ver o que de fato consta, para que você não fique, entre aspas, refém de uma opinião aqui ou acolá. Porque nem sempre nós encontramos pessoas que são estudiosas, mas que são pessoas honestas, intelectualmente falando. Algumas pessoas omitem informações de uma forma proposital, uma questão, de repente, de conveniência. Mas nós não temos outra coisa a falar a não ser a verdade, porque a verdade precisa ser anunciada, mas em amor, não para criar polêmica, em hipótese alguma, mas para que Cristo seja glorificado na verdade, porque Deus é verdadeiro. E ele é o pai, vou dizer assim, da verdade. E qualquer resquício de mentira não é proveniente dos altos céus em hipótese alguma. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa continuar conosco, assistindo mais e mais vídeos aqui no nosso cantinho teológico.